Olá! Bem-vindos a mais um vídeo da nossa quarentena, ainda sem o Rafael. E aí hoje eu vou falar sobre uma pergunta que tem sido muito constante depois de uma publicação que eu fiz lá no Instagram, que é comparando o Tesouro Selic a um CDB de liquidez diária. E aí algumas coisas foram surgindo em relação a isso que eu acho que vocês precisam saber. Então se liga nesse vídeo. Olá, eu sou Ariane Cedrais, sou criadora do Contas Comigo, esse canal de educação financeira. Antes da gente começar a falar sobre Tesouro Selic e CDB, queria te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo e após finalizar de assistir, compartilhar ele com alguém que pode ter a mesma dúvida e pode impedir um pequeno desastre na carteira de investimentos dela. Bom, o que eu falei é que Tesouro Selic, ele rende 100% do CDI, ou 100% da taxa Selic, né? E hoje tem uma porcentagem de 0,03 a mais na rentabilidade do título. E o CDB, ele rende 100% CDI. Ambos são interessantes para reserva de emergência. E aí, o que eu defendo com relação ao CDB é que às vezes ele é mais fácil e algumas instituições oferecem CDBs acima de 100% de CDI. Porém, a gente precisa ter muito atenção a que tipo de CDB está sendo colocado dentro da carteira. Por exemplo, para reserva de emergência, é preciso que esse CDB tenha liquidez diária, ou seja, você tem uma data de vencimento para ele, mas você pode retirar antes sem nenhum tipo de prejuízo. Outra coisa que você deve prestar bastante atenção no teu CDB é de quem é este CDB, quem emitiu esse CDB. Porque se você coloca dentro da sua carteira de reserva de emergência, principalmente, um CDB de uma instituição que não é muito confiável, ou que tem uma classificação ruim, não é todo CDB, não é igual, nem todo CDB é igual. Se você coloca ele com uma classificação ruim, de um banco, de uma instituição financeira desconhecida, se você não sabe exatamente de onde, quem é que está garantindo aquele investimento, tirando o FGC, você pode cair em alguma furada, né, digamos assim, porque você não vai ter aquela rentabilidade esperada de forma líquida. Como assim? Tivemos alguns casos durante esse período em que instituições financeiras foram descredenciadas, digamos assim, não tinham como cumprir com o que estava sendo planejado, com o que estava sendo ofertado e os investimentos garantidos ou ofertados por elas foram segurados. Ou seja, você tem ali a garantia do FGC, né? E aí você tem ali a garantia do seu dinheiro. Mas só que se você precisa daquele dinheiro como o seu dinheiro da reserva de emergência, você vai ter que esperar 45 dias, pelo menos, para que o FGC libere esse dinheiro. Então, acaba que a liquidez fica prejudicada. O dinheiro continua resguardado pelo FGC até 250 mil por CPF, mas a liquidez fica prejudicada. Então, quando você vai colocar num CDB, você vai olhar bastante, liquidez diária, rentabilidade, mas você não pode esquecer de olhar a classificação de risco daquele título, daquele investimento. Então, tem instituições financeiras grandes em que você não precisa ter tanta cautela. É muito improvável que aquela instituição financeira grande tenha algum problema. Mas instituições financeiras pequenas, de baixa visibilidade, dá uma pesquisada no Google antes nela para saber se é ideal ou não para a sua carteira na reserva de emergência, tá? Essa é um detalhe bem importante que todo mundo precisa prestar atenção. Então fica aí como dica essa questão
esse pontinho na escolha do seu CDB para colocar na sua reserva de emergência ou em qualquer lugar da sua carteira, né? Porque afinal de contas você tem um planejamento e se você opta por liquidez diária, você espera uma liquidez diária. Então se liga nisso, tá? Te vejo no próximo vídeo. Tchau!